Terceiro e último vídeo. Andar com Deus é uma expressão que descreve a jornada de fé e intimidade espiritual de uma pessoa. É um convite para caminhar em comunhão com o Criador, buscando sua presença e orientação em todas as áreas da nossa vida. Sim, o benefício de andar com Deus. Primeiro, o que significa andar com Deus? Amados e amadas, andar com Deus vai além de uma simples crença religiosa. Significa estabelecer um relacionamento pessoal com o Criador, reconhecendo sua sabedoria, buscando uma comunhão íntima. É confiar em sua orientação, estar aberto às suas orientações, instruções e seguir o seu caminho com fé. Os benefícios de andar com Deus traz consigo uma série de benefícios espiritual, emocional. Essa jornada fortalece a fé, traz a paz interior, consolo nos momentos difíceis e uma direção clara para as decisões da vida. Além disso, proporciona um senso de propósito e significado, conectando-nos com o plano maior e eterno. Dicas para fortalecer sua caminhada espiritual. Cultive um relacionamento pessoal, dedique um tempo diário para oração, meditação, leitura da Bíblia. Estabeleça uma rotina que permita uma conexão profunda com o Pai. Ouça a voz de Deus dentro de você. Esteja atento no sussurro de Deus em sua vida. Ele fala por meio de palavras, circunstâncias e através de outras pessoas do Espírito Santo. Aprenda a discernir sua voz e a seguir. Busque a sabedoria que vem lá do alto. Quando enfrentar desafio, tomar decisões importantes, busque a sabedoria de Deus. Ore pedindo orientação e peça discernimento para tomar as melhores decisões em conformidade com a vontade de Deus. Comunhão com os irmãos. Busque uma comunidade de irmãos que compartilhe da mesma fé. A comunhão com os outros fortalece e encoraja a caminhada espiritual, proporcionando suporte e encorajamento na vida. Vive de acordo com os princípios bíblicos. A palavra de Deus serve como um guia, é um GPS para nossas vidas. Esforce-se para viver de acordo com os princípios bíblicos, que é a palavra de Deus, buscando a santidade e a integridade em todas as áreas. Andar com Deus é uma jornada de fé, intimidade espiritual que nos conecta com Ele e nos transforma de dentro para fora. À medida que fortalecemos nossa caminhada com Ele, experimentamos benefícios espirituais profundos e uma paz que transcende as circunstâncias da vida. Que possamos buscar essa jornada diariamente, cultivando um relacionamento íntimo com Deus e seguindo seus princípios, seus caminhos. Sim, isso é andar com Deus, amados e amadas. Isso é andar com Deus. A primeira família, sobre a família. O que a Bíblia ensina sobre a família? A família está no centro do plano de Deus para a felicidade e progresso dos filhos. A Bíblia ensina que Deus estabeleceu a família desde o princípio e nos mostra muitos exemplos de famílias fortes. Também nos ensina como ter uma família amorosa e feliz. A primeira família, vocês sabem que foi Adão e Eva. Sim, temos que orar, pai e mãe. Sim, esse mandamento, orar pai e mãe, é os mandamentos dos 10 mandamentos de Moisés no Velho Testamento, que fica relacionado, pais e filhos, orar teu pai e tua mãe, para que teus dias prolonguem na terra e que o Senhor, teu Deus, te dá. Êxodo capítulo 20, verso 12. Jesus nos ensinou sobre o casamento. Jesus ensinou que o casamento é sagrado e essencial para o plano de Deus. Desde o princípio da criação, Deus fez o macho, a fêmea. Por isso deixará o homem, seu pai, sua mãe, unir-se-á à mulher, e serão os dois em uma só carne. E assim jamais não serão dois, mas uma só carne.
Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Marcos capítulo 10, versos 6 e 9. Jesus cuidou da sua família. Jesus cuidou. Em todo o Novo Testamento aprendemos que Jesus demonstrou amor pelos membros da sua família, especialmente por Maria, sua mãe. Mesmo na agonia da cruz, Jesus mostrou preocupação com o cuidado de sua mãe. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e o discípulo a quem ele amava, estando presente, disse a sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: irmão, eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu em sua casa. João capítulo 19, verso 26 e 27. Os exemplos da Bíblia ensinam a importância da família. Exemplos: Abraão, Isaac e Jacó seguiram os mandamentos de Deus de se casar e ter filhos. Abraão e Sara exerceram a fé, finalmente desfrutaram as bênçãos e ter os filhos, Isaac. Então, enfim, os ensinamentos de Paulo. Paulo falava com frequência sobre os relacionamentos familiares. Ele aconselhou: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, por isso é justo, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com a promessa de que vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós também, pais, não provoqueis a ira de teus filhos, mas criai-os na doutrina e amonestação do Senhor. Efésios capítulo 6, verso 1 e 4. Então, como disse, no Antigo Testamento, o mandamento honra pai e tua mãe. Cabe no Antigo Testamento, segundo o mandamento de Jesus, que ame o próximo como a ti mesmo, está incutido nesse mandamento. Quero frisar a vocês, amados e amadas, saiba mais, amores, filhos, sobre a família e a missão do casal na educação dos filhos. A missão do casal na educação dos filhos. Falar sobre a educação dos nossos filhos, ser uma vida espiritual sólida na família, é como tentar construir uma casa sem alicerce. A espiritualidade não é algo a ser deixado de lado ou reservado para momentos específicos, mas algo deve ser cultivado constantemente, começando pela oração, principalmente pela oração em família, todos reunidos. Não podemos simplesmente nos contentar com uma confissão, pedindo perdão ao Pai pelos pecados, e sim, todos os momentos devemos pedir. Gostaríamos de dar uma graça a todos de amor, para que os pais tenham entre si a maior herança que pode dar aos seus filhos, o que é amor. O alicerce emocional de uma criança está no amor do pai e da mãe. Quando uma criança vê seus pais se amando, se respeitando, ela sente segurança. Uma casa onde brigam constantemente, há desavença, mau exemplo do pai e da mãe, ou onde não há unidade entre eles, cria um ambiente de estabilidade emocional para os filhos, e o pecado toma conta. Lembre-se de Maria e José, quando perderam Jesus no templo. Lembra daquela passagem? Em vez de repreender Jesus, Maria e José demonstraram importância e unidade, dizendo para Jesus: teu pai e eu estávamos aflitos, querido. A unidade entre o casal é o pilar essencial para a saúde emocional de uma criança. É vital que os pais mostrem uma aliança sólida, pois o amor do casal não é apenas um sentimento, mas uma escolha contínua. E isso é que fortalece a família, permitindo que os filhos cresçam com um modelo saudável de relacionamento com os outros. A autoridade no nosso lar também é fundamental, o exemplo do pai e da mãe. Autoridade não significa autoritarismo nas lideranças. Os pais devem ser exemplos de tudo a respeito de disciplina,
criando um ambiente onde os filhos saibam o que é certo, o que é errado. Hoje em dia, muitos pais têm medo de educar os filhos, têm medo de parecer autoritários. Contudo, os filhos precisam de limites, precisam entender que não pode tudo. Isso é fundamental para o desenvolvimento de virtudes, como o respeito ao próximo e a autoridade. A educação cristã envolve ensinar os filhos a serem pessoas de bem, respeitar os outros, ser humilde, buscar sempre a vontade de Deus em sua vida. Não podemos esperar que os filhos se desenvolvam sem esforço. Não existe geração espontânea. O cuidado diário, o envolvimento ativo na educação e o exemplo cristão são imprescindíveis para que eles se tornem bons cristãos, bons cidadãos, responsáveis. É essencial que os pais também estejam atentos à saúde emocional e mental dos filhos. Vivemos em uma época em que as crianças e os jovens enfrentam muitas dificuldades psicológicas, como ansiedade, síndrome do pânico. Isso acontece muitas vezes porque não há espaço seguro em casa, onde as crianças se sintam amadas, protegidas. Elas precisam de presença, de tempo, de qualidade com os pais. Não se trata apenas de estar fisicamente presente, mas de estar emocionalmente disponível. Isso é crucial para que a criança cresça com confiança e equilíbrio. Outro ponto crucial em educar os filhos é a alimentação e o tempo justo à mesa. O tempo junto à mesa. A refeição não é apenas um momento de nutrir o corpo, mas também é de nutrir os relacionamentos. A mesa é o único lugar onde compartilhamos nossas histórias, reunidos nossos sonhos e onde a família se fortalece. Devemos evitar distrações como televisão, celulares e focar na presença um dos outros. Isso é o momento de ouvir os filhos, perceber que estão vivendo e entender que se passa em suas orações. Uso de celulares, tecnologia, isso tem que também, nos momentos certos. Gostaria de tocar nesse tema, que é muito pouco difundido. O uso de celular e a tecnologia é maravilhosa, mas deve ser usada com responsabilidade. Quando damos um celular a uma criança, estamos entregando a ela o poder de acessar o mundo com conteúdos nem sempre apropriados. Muitos pais não percebem o impacto disso, mas a nossa responsabilidade como pais proteger nossos filhos desse universo pecaminoso, pecado. Precisamos ensinar a eles os limites, tanto o uso de tecnologia quanto na vida geral. Ser pai, ser mãe é uma missão divina dada por Deus, e é preciso coragem, oração e disciplina para criar filhos que sejam fortes, equilibrados e preparados para enfrentar as adversidades da vida. Isso não é fácil, mas com Deus ajudando e o comprometimento diário com a educação, podemos formar uma geração capaz de enfrentar qualquer desafio da fé e da coragem, em nome de Jesus. Amém? Então, amados e amadas, vamos ver qual deve ser a ordem de prioridades da família. Quais deve ser a ordem de prioridades da família? A Bíblia não traça apenas uma passagem, uma ordem que devemos seguir passo a passo para as prioridades do nosso relacionamento. No entanto, ainda podemos depender da Bíblia para aprender os princípios gerais e como dar prioridade aos relacionamentos corretos, na ordem correta. Deus, obviamente, deve ser o primeiro. Deuteronômio capítulo 6, verso 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e toda a tua força. Deus é a prioridade, o número 1. Como falei lá em cima já, se todo o coração, alma e força de alguém está comprometido a amá-lo. Se você é casado, a sua mulher deve ser a próxima prioridade. O homem casado deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Efésios capítulo 5, verso 25, que diz: marido, que cada um de vocês ame sua esposa
como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amém? A primeira prioridade de Cristo, depois da prioridade de obedecer e glorificar o Pai, foi a igreja. Aqui está o exemplo de que os maridos devem seguir Deus primeiro, então a sua esposa. Da mesma forma, as esposas devem submeter-se aos seus maridos como ao Senhor. Efésios capítulo 5, verso 22. Esposas, que cada um de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Podemos aprender desde o princípio que seu marido deve estar no segundo lugar apenas para Deus em sua ordem de prioridade. Se maridos e esposas estão em segundo lugar apenas para Deus em nossas prioridades, e levando em consideração que o marido e sua esposa são uma só carne, Efésios capítulo 5, verso 31, que diz: eis, pois, que o homem deixará seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aparenta ser lógica que o resultado desse relacionamento matrimonial, filhos, seja a nossa próxima prioridade. Os pais devem criar seus filhos que temem a Deus e que vão ser a próxima geração daqueles que amam a Deus de todo o seu coração. Provérbios capítulo 22, verso 6, que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não vai se desviar dele. Mostrando mais uma vez que Deus deve ser o primeiro na nossa lista de prioridades e que todos os outros relacionamentos devem refletir essa verdade. Deuteronômio capítulo 5, verso 16, que diz: honre seu pai e sua mãe como o Senhor seu Deus lhe ordenou, para que você tenha uma vida longa e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Nos diz para honrarmos nossos pais, para os nossos dias que sejam prolongados, para que tudo vá bem aqui na terra. Limite de idade não é específico, que nos leva a acreditar que enquanto nossos pais estão vivos, devemos honrá-los. Claro que uma vez que o filho se torna um adulto, ele não tem mais obrigações de obedecer seus pais. Filhos, crianças, obedecei vossos pais. Mas não há limite de idade quando não temos mais o dever de honrar nossos pais. Podemos concluir, portanto, que nossos pais devem ser o nosso próximo na lista de prioridades depois de Deus, da esposa e dos filhos. Depois dos nossos pais segue o resto da família. Timóteo capítulo 5, verso 8, que diz: se alguém não tem cuidado com os seus, especialmente da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Isso nos diz que não devemos julgar ou desprezar nosso irmão, nem devemos fazer qualquer coisa que o leve a tropeçar ou cair espiritualmente. Muito do livro 1 Coríntios contém a instrução de Paulo de como a igreja deve viver em harmonia, amando uns aos outros. Outras exortações que se referem a nossos irmãos em Cristo são: sede antes, servo um dos outros pelo amor. Gálatas capítulo 5, verso 13, que diz: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos um dos outros no amor. Antes de seres benignos, compassivos, portando uns aos outros em Cristo, que vos perdoou. Efésios capítulo 4, verso 32. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos, uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Consolai, pois, uns aos outros, edificai reciprocadamente. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 11, que diz: portanto, console uns aos outros, edifiquem mutuamente, como vocês têm feito até agora, considerando-nos também uns aos outros, para que estimulamos ao nosso amor e às nossas obras. Hebreus capítulo 10, 24. Cuidemos também de nós animar uns aos outros
no amor e na prática de boas obras. Finalmente, segue a lista de prioridade ao resto do mundo. Mateus capítulo 28, verso 19, que diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a quem devemos ir proclamar o Evangelho, entre os quais também devemos fazer mais que discípulos de Cristo. Em conclusão, a ordem que achamos em nossa Bíblia para nossas prioridades deve ser Deus, cônjuge, filhos, pais, parentes, irmãos e irmãs em Cristo e o resto do mundo. Amém. Respeito em família. Temos que respeitar-nos. 1 Timóteo capítulo 3, verso 4, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição a todo o respeito. Quando falamos do respeito de acordo com o dicionário, estamos querendo dizer que devemos considerar a outra pessoa, respeitar a esposa, respeitar o marido, os filhos e dar uma das colunas de sustentação à família. Vamos então, dentro da palavra de Deus, entender, aprender juntos como considerar a família. Já ouviram a frase, respeito gera respeito? Respeito é um dos valores que dá sustentação aos demais, respeitar os limites de cada um. Quem respeita a família não trai a esposa. Uma família onde há respeito, onde não há respeito, fica exposta a muitos perigos, os quais poderiam causar graves problemas para a edificação de uma família feliz. Amados e amadas, o descuido, a indiferença ou a apatia para com o tema respeito é destruído e causando muito desgosto nos lares, impedindo a felicidade de permanecer em nossas vidas. Como surge muitas vezes despercebidos no meio da família a falta de respeito, quando se perde o respeito dentro do nosso lar, quando a falta de respeito entre marido e mulher na frente dos filhos, quando não há respeito ou falta dele dos filhos para com os pais, quando não há respeito ou a falta dele dos pais para com os filhos, quando se perde o respeito da família para com Deus, quando se perde o respeito de amor para com o próximo. O respeito deve ser tratado, ensinado em cada família, em cada lar, para benefício de todos. A família é o melhor lugar que podemos aprender a praticar respeito, mas isso só será possível com a ajuda diária do Pai, porque sem Ele nada podemos fazer e nada somos. Respeito entre marido e esposa. A palavra de Deus nos diz, Efésios capítulo 5, verso 22 e 25, que as mulheres sejam submissas a seus próprios maridos como ao Senhor. Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. A prática do respeito ou a falta de respeito entre marido e esposa influirá positivamente ou negativamente na família, podendo trazer paz, amor entre eles ou uma forte má formação no caráter dos filhos. O pai e a mãe devem cuidar sempre com palavras e ações. O casal deveria se manifestar o respeito mútuo em palavras, aparências e atos. Devemos ser um exemplo para os filhos. Respeito entre os filhos e pais com os filhos. Eclesiastes capítulo 3, verso 20 e 21 diz: filhos, em tudo obedecei vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritei vossos filhos para que não fiquem desanimados. Quando os pais permitem que, já na infância, os filhos os tratem com desrespeito, admitindo que usem palavras ásperas, não tenha dúvida que uma colheita de dor se fará do seu futuro. Uma criança fez uma grosseria com a mãe. A vizinha, ao presenciar a cena, disse: é muito feio fazer isso com a mamãe. A criança, olhando, disse: meu pai faz, por que eu não posso fazer também? Viu? Cadê o exemplo do pai?
Temos que ser exemplos para nossos filhos, tratando com amor, carinho, fidelidade e companheirismo a nossas esposas e elas ao marido. Precisamos lutar para não entregar nossa família ao diabo. Precisamos buscar alicerce às nossas famílias em Cristo Jesus, e só assim iremos ter uma família abençoada e feliz. Que Deus abençoe nossa família, em nome de Jesus. Amados e amadas, casal cristão, dom de Deus para com os filhos. Os filhos são, de dúvida, o maior dom da família, que constitui um benefício máximo para os pais. Os filhos são, pois, um dom para os pais, para o casal, para Deus. A nossa reflexão, porém, pretende considerar esta mesma dimensão de dom, mas um sentido inverso, recíproco. Ou seja, o casal cristão é o dom de Deus para os filhos. O casal de Deus para os filhos, desde a origem do matrimônio, essa grande realidade terrena e humana, e tudo que dele fez parte, o dom mútuo de homem e da mulher, a sua comunidade, sua vida, o amor, a união carnal, a fecundidade, o dom de Deus para os filhos. De fato, o mesmo Deus disse: não é bom que o homem esteja só, Gênesis capítulo 2, verso 18, e que desde a origem fez o homem varão e mulher. Mateus capítulo 19, verso 4, querendo comunicar-lhe uma participação especial na sua obra criadora, abençoou o homem e a mulher, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos. Gênesis capítulo 1, verso 28. Por isso, o autêntico fomento do amor conjugal, de toda a vida familiar, que dele nasce, sem pôr de lado os outros fins do matrimônio também, que os marido e mulher, com fortaleza de anônimos, estejam dispostos a colaborar com o amor do Criador e Salvador. Por meio deles aumenta cada dia mais e enriquece a família com seus filhos. O casamento, portanto, não é o fruto de acaso, do produto de forças naturais inconsequentes. É uma instituição sapiente do Criador para realizar na humanidade, nos seus desígnios de amor, o marido e mulher, mediante a doação pessoal recíproca, que lhe é própria, exclusiva, e tende para a comunhão dos seus seres, em vista de um aperfeiçoamento mútuo pessoal, para colaborarem com Deus na geração e educação da vida dos filhos. O amor é efetivamente o cimento que dá solidez a essa comunidade de vida e o ímpeto que arrasta para a plenitude cada vez mais perfeita. E cada um dos cônjuges empenhe-se com o seu ser, dedicação e amor à família. Filhos, pais, segundo a direção de Deus. Quando Paulo escreveu a carta a Efésios, estava em vigência o exército do Império Romano, o regime pater potestas. O pai tinha direito absoluto sobre o filho, podia casá-lo, divorciá-lo, escravizá-lo, vendê-lo, rejeitá-lo, prendê-lo e até matá-lo. Ó, a revolução, na atualidade, estamos vivendo outro tempo. Na década de 60, irrompe com a explosão e revolta dos jovens de todas as instituições e autoridade. A autoridade dos pais também foi afetada. Considerando o assunto, se o nosso cristão não é capaz de mudar o nosso relacionamento com a nossa família, estamos falidos. É impossível ser jovem, fiel, abençoado, cheio do Espírito Santo, sem obedecer aos pais. O dever dos filhos para os pais. Paulo menciona 3 motivos do dever dos filhos a ser obediente aos seus pais. Primeiro, a natureza. Filho, obedecei vossos pais, pois isso é justo. A obediência dos filhos aos pais
é uma lei da própria natureza, é o comportamento padrão de toda a sociedade. Os pagões, os filósofos estoicos de cultura oriental, chineses, japoneses, coreanos, as grandes religiões, budismo, islâmicos, defendem essa bandeira. A desobediência aos pais é um sinal de decadência moral da sociedade e um sinal do fim dos tempos. Romanos, capítulo 1, verso 28 e 30. A lei, honrar o pai. Honrar é mais do que obedecer. Os filhos devem prestar não apenas obediência, como também o amor, respeito e cuidado pelos pais. É possível obedecer sem orar. O irmão mais velho do filho pródigo, filhos que não cuidam dos pais na velhice, filhos que trazem flores para os pais depois que morrem. Honrar o pai e a mãe e honrar a Deus. A desonra dos pais, a desonra aos pais é um pecado punido com morte. Resistir à autoridade dos pais é insurgir-se contra a autoridade própria de Deus. Sim, amados e amadas. A missão do casal na educação dos filhos. Falar sobre a educação dos nossos filhos, ter uma vida espiritual sólida na família, é como tentar construir uma casa de alicerce. A espiritualidade não é algo que ser deixado de lado ou reservado em momentos específicos. Sim, algo que deve ser cultivado constantemente, começando a oração individual, principalmente pela oração em família. Não podemos simplesmente nos contentar com uma educação, só um momento. Nós temos que sempre atentar pelo amor da família e pelos deveres que tem o marido e a esposa. Sim, o casamento deve ser de paz para poder cuidar dos filhos. É importante que encontremos os princípios da Bíblia para que possamos entender como proceder em nosso relacionamento de marido e mulher. O casamento não é uma instituição para bater cabeça, não, mas para seguirmos princípios e usufruirmos de bons resultados. Os princípios bíblicos são o nosso manual para que o casamento seja bem sucedido. Assim Deus criou os seres humanos em sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, verso 27. Não há mais judeus, nem gentio, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo. Atos capítulo 3, verso 28. Então, quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do Filho, ele se colocará sob a autoridade de Deus, para que Deus, que deu seu Filho autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas em toda parte. 1 Coríntios capítulo 15, verso 28. Há uma correlação no que é descrito da sujeição entre marido e esposa, assim como pai e filho. O Senhor disse: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. Gênesis capítulo 2, verso 18. Pedro capítulo 1, verso 3 e 7. 1 Pedro capítulo 3, verso 1 e 7. O termo auxiliador, ou seja, usado 14 vezes, remetendo a mulher na Bíblia, mas a palavra auxiliadora também é usada para remeter principalmente ao próprio Deus como auxílio e amparo para o seu povo. Isso é, que a mulher deve ser para o seu esposo. Abraão, muito perturbado com isso, pois Ismael, seu filho, Deus, porém, lhe disse: não se perturbe por causa do menino da serva, faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaque é o filho com que depende a sua descendência. Contudo, também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é seu filho. Gênesis capítulo 21, verso 11 e 13.
Deus confirma a Abraão que Sara, nesse contexto, seguia a vontade do Senhor. A sujeição bíblica não quer dizer obediência cega, e servir ao marido e à mulher deve ser colocada na sua opinião. Sara foi a voz de Deus na vida do seu esposo, assim como você, mulher, deve ser a voz de Deus para o seu marido, ou vice-versa. Submissão e proteção ao marido. O respeito é essencial no casamento, mas é essencial para o homem. Para a mulher, o respeito não ocupa o primeiro lugar. O primeiro lugar é ela se sentir protegida, cuidada e amada. Mulher, não se inferiorize ao seu marido. Isso não é bíblico. Marido, ame cada uma a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou sua vida por ela. Efésios capítulo 5, verso 25. O amor de Deus espera que o homem para sua mulher, o amor descrito em Efésios 5, verso 25, é o que o torna esposo capaz de morrer por sua esposa e sua família, de se entregar por ela. E este homem é que a mulher deve a sua submissão. Como se pode ganhar um parente que não é cristão? Priorize o método de ganhar sem palavras, fé de maneira calma, respeitosa, orações, jejum. Você pode fazer tudo isso, mas as escrituras nos ensinam que a beleza está dentro. Mulher, a beleza está em você, no seu interior. A sua beleza está no seu caráter, espírito dócil e tranquilo. Jesus é o seu maior exemplo de força e gentileza. Mulher tem a capacidade de termômetro na relação. Já o homem é termostato. Ele é chamado para levar o calor para o lugar certo, para impedir que a temperatura suba mais do que deveria. O homem deve se tratar com honra a sua esposa, ser capaz de morrer por ela, como já falei, e tratar a mulher com honra todo dia, admiração cotidiana. É o dever do homem assumir responsabilidade por sua mulher, por sua família. A Bíblia é o manual para o casamento. Se você de fato crer que a palavra é Deus falando, ela se torna um mapa para o sucesso da sua vida, do seu relacionamento familiar, tornando o lar um lugar que, acima de tudo, reina a paz, o amor, um casamento de sucesso que depende totalmente de você, amado e amada. Finalizando então essa pregação, espero que eu tenha, através do Espírito Santo, das palavras do Espírito Santo, tenha transmitido a vocês, amados e amadas, sobre a depressão, sobre a decepção, sobre a família, sobre os filhos, sobre os respeitos, sobre o marido, sobre a esposa, e que, na fé de Jesus Cristo, todos tenham assimilado e coloquem a prática em suas vidas, dando aos filhos o respeito, o exemplo de amor, o exemplo de felicidade, do bem, e sempre repreendendo, expulsando o mal do caminho dos filhos, alimentando o seu dia a dia com palavras de amor, com incentivo, para que eles sejam realmente os nossos sucessores da futura geração, em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus lave e abençoe o corpo, a alma, o espírito de todos da família, aos ouvintes, aos que veem esse vídeo, que repreenda todo o cansaço físico, mental, espiritual, emocional, a depressão, o medo, a decepção, o desânimo, o orgulho, o ódio. Repreenda toda essa maledicência e revista a mim, a família, aos amados e amados, a sua armadura, que ficamos blindados contra o ataque do adversário. E aqueles cujos estejam ouvindo, vendo esse vídeo e estejam acamados com doenças malignas e estado de coma, acreditem e peçam perdão dos seus pecados, que serão perdoados, e pela unção que me deu
O Senhor Jesus, eu nesse momento digo a vocês que aquele que acredita que Jesus nasceu, morreu, ressuscitou o terceiro dia, está à destra dos reinos dos céus, ao lado do Pai no seu trono, seja curado, tome posse da cura pela sua fé, como Jesus curou os 10 leprosos. Tome a sua cura e vá em nome de Jesus. Me despeço com o ósculo santo dos amados da família, dos filhos e de todos, enfim, dizendo a vocês uma só coisa: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ame o próximo como a ti mesmo, que é o segundo mandamento. E o primeiro mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas, com o coração, com a alma e todo o seu sentimento. Me despeço em nome de Jesus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém.